Então, boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa escola José Maria Falcão, aula de inglês com o professor Wellington Senna, ok? Então, vamos dar início a mais um conteúdo. Hoje estaremos falando sobre o Past Perfect Tense, né, o conteúdo do passado perfeito. Então, aproveitem bem a aula, qualquer dúvida me procure pelo WhatsApp, ok? Vamos lá. Para iniciar, para falar sobre o Past Perfect Tense, vou explicar como é que a ação ela funciona dentro da linha do tempo. A gente viu que com o Present Perfect, a gente tinha uma ação que ela se alongava tanto para o passado quanto para o futuro, e agora nós temos uma situação um pouco diferente. Quando se fala de Past Perfect, significa falar de pelo menos duas ações que aconteceram no passado, onde a ação mais antiga, deixa eu pegar aqui o marca-texto para a gente brincar de marcar aqui essas coisinhas aí, certo? Onde, peguei o marca-texto, foi? Não. Onde a ação do Past Perfect vai ser a ação mais antiga que acontecer. Eu vou ter duas ações que aconteceram no passado. A mais antiga será a ação do passado perfeito, certo? Onde eu vou ter uma ação que vai ter referência direta ao passado simples e a outra com a estrutura do passado perfeito. Apesar disso, a gente vai ver primeiramente a estrutura só do passado perfeito, porque do passado simples a gente já conhece essa estrutura, e lá no final a gente vê uma frase ou uma sentença completa para a gente fazer o comparativo dentro do passado simples e perfeito na mesma frase, ok? Então vamos para a definition. The past perfect, also called the pluperfect, is a verb tense used to talk about actions that were completed before some point in the past. Então, o que ele está dizendo aí? Que o passado perfeito também é chamado de pluperfect, é uma nomenclatura muito típica deles para esse conteúdo, né? É uma coisa muito deles, pessoal, né? Está dizendo que o verbo, esse tempo verbal, ele é utilizado para falar sobre ações que também já foram completadas em algum ponto no passado, né? Então, olha só, eu tenho ações que aconteceram no passado, onde essa ação do passado perfeito, ela foi completa, então ela aconteceu e terminou, ela não é uma ação em progressão, ela não é uma ação contínua, ela aconteceu e finalizou, porém, ela aconteceu e finalizou antes de uma outra ação, também do passado. Então, vejam só, eu tenho duas ações do passado, onde a ação mais antiga vai ser aquela que vai caracterizar o meu passado perfeito, the past perfect, ok? Então, basicamente, a ação é isso. Então, vamos lá. Então, trabalhando com verbos regulares, o que a gente vai precisar lembrar? Que com o tempo do passado perfeito, a gente, assim como no present perfect, a gente trabalhou com o particípio dos verbos principais. No passado perfeito, também vamos trabalhar diretamente com o particípio dos verbos principais, certo? A gente vai trabalhar com o particípio passado desses verbos. Então, só para lembrar a regrinha, se o meu verbo for regular, como é que eu formo o particípio dele? Eu formo da mesma maneira que eu sigo as regrinhas do meu passado simples. Então, as regrinhas que eu utilizo para formar o passado simples dos verbos regulares também se darão para os meus verbos regulares no particípio. Então, a mesma regra, mesmo que eu transforme e o verbo seja escrito igual, é um porém. Mesmo que a escrita seja igual, na hora de traduzi-los, ele tem uma tradução diferente, tá? É importante saber disso também. Apesar da escrita ser igual, o que vai dar essa diferença, obviamente, vai ser o nosso verbo auxiliar, que vai indicar que é o tempo do past perfect. Então, quando eu tiver esse verbo auxiliar, ele vai mudar a tradução do meu verbo, que vai estar no particípio, né? Então, a gente vai perceber que esse verbo está no particípio e não mais no passado, tranquilo? Então, a gente tem as regrinhas aí. A regra geral é aquele que eu pego o verbo e acrescento o sufixo ed, é a regra geral. Utilizo a regra geral quando o meu verbo não couber em nenhuma das outras regras que eu tenho a seguir. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o verbo to want, ele vai usar a regra geral, basta acrescentar o ed, wanted. Na outra live também falei para vocês, a gente consegue ouvir com clareza a pronúncia do ed, quando eu tenho KTD, antes do ed, né, KTD, aí a gente vem aqui e pronuncia, wanted, então a gente escuta com maior clareza, quando a gente tem essas consoantes antes, né, do ed, tranquilo? Então, a gente tem essa aí, a primeira, que é a regra geral, então a gente tem a segunda regra, quando o nosso verbo ele termina com e, olha só, na minha regra geral, eu vou acrescentar o e
D. O sufixo é D. Mas o meu verbo já termina com E, então não é necessário acrescentar mais um E e o D. Basta acrescentar o D e já vai estar formando o passado desse verbo. Que, para esse nosso novo conteúdo, ele vai estar sendo feito o quê? No particípio passado, ok? Então, pronto. Então, o verbo quando termina em E, basta acrescentar o D, por exemplo, o verbo to arrive, que é o verbo chegar. Então, arrived, então chegou, no passado. A gente vai estar trabalhando com o quê? Com o particípio passado. Então, a gente vai trabalhar com chegado, né? Então, a gente vai ver aí aquela situação que eu falei para vocês. Quando eu tenho o verbo ter, seguido de um verbo com conjugação irregular no seu particípio, ele vai ter uma forma estranha, como o verbo trazer, né? A gente até falou, professor, tinha trazido tá certo, tá errado, tá muito estranho, assim, apesar de estranho, mas está correto, né, na hora de traduzi-lo. Então, tenham atenção com alguns verbos aí regular, que em português, quando a gente tem essa soma aí de um verbo, do verbo ter, mais um verbo que tem conjugação irregular em seu particípio, ele vai ter esse formato que para muitos soa um pouco estranho. Então, vamos lá, continuando. Então, quando eu tenho verbos que terminam em consoante plus y, ou seja, consoante mais y, significa que o verbo termina em y, precedido de consoante. Quando eu tenho essa terminação de verbo que termina em y, mas antes vier uma consoante, então eu vou ter que tirar, aqui, ó, vou ter que tirar o y do meu verbo, e no lugar do y eu vou colocar o i, a letra I, mais a regra geral, que é o ED. Então, eu vou tirar o Y e acrescentar IED ao meu verbo, ok? Então, eu tenho o verbo aí, por exemplo, o verbo to study, né? Ele termina em Y e antes veio uma consoante, o D. Vejam que o Y sai, no lugar vem o IED para formar o seu particípio ou o seu passado, né? Studied, ok? Então, essa formação do verbo quando termina com consoante mais Y. Professor, mas então, se o meu verbo ele terminar em Y e antes vier uma vogal, como o verbo play, se ele não cabe na regra, pessoal, o que é que eu sempre falo? Não cabe na regra, se usa a regra geral. Então, o verbo play, ele vem uma vogal antes do Y, nesse caso, apenas você precisa colocar a terminação ED, que é a regra geral, tá bom? Não cabe na regra, usa a regra geral. Aí eu tenho uma outra situação, se somente se o verbo for regular, e ele for CVC, e for stressed CVC, a stressed syllable, se ele for a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, esse CVC, essa terminação consoante, vogal, consoante, se for realmente a sílaba mais forte, ele cabe nessa regrinha aqui, que me diz o quê? Que eu vou pegar o verbo e acrescentar ele a sua última consoante, aquela do CVC, aquela consoante final do meu verbo, ela vai ser duplicada e mais a regra geral, que é o ED, certo? Tem um exemplo aí, o verbo prefer, preferred, certo? O verbo preferir, vejam só que eu dupliquei o R aqui, mais a regra geral, o ED. Isso também acontece com o verbo stop, né? O verbo mais conhecido. Ele é sílaba tônica, mais fácil também de identificar, stop, né? Por ser sílaba tônica, então, na hora que a gente for usar o particípio passado dele, basta acrescentar mais um P, que é a última consoante, e o ED. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Quando o verbo for irregular, a gente já viu também um outro conteúdo, que os verbos irregulares, ele tem sua forma especial. Ele não segue nenhum tipo de regra, né? Agora, é importante falar também, ressaltar nesse momento que, no passado perfeito, o verbo principal, ele vai estar sempre no particípio passado, em todas as formas, seja na forma afirmativa, na forma negativa ou interrogativa. O verbo principal sempre estará no nosso particípio passado, tá bom? Então, vamos lá. Tem alguns verbos aqui que eu coloquei em questão, que são uns verbos que a gente já trabalhou. O verbo write, que significa escrever, né? Na sua base form, ele é write, no seu passado, ele é wrote, e aquilo que nos interessa para trabalhar agora vai ser o seu particípio passado, que está aqui dentro da caixinha. O particípio de write é written, certo? Então, é a forma particular, a forma especial do seu verbo, que ele é um verbo irregular no particípio, tudo bem? Então, a gente também tem o verbo cut, cortar. Aí eu coloquei para exemplificar aquela situação onde a gente já conversou sobre que nem todo verbo que é monossílabo, ele vai seguir essa ideia que é passada como regra, que não existe essa regra.
muitos dos verbos monossílabos, eles vão se repetir tanto no passado quanto no seu particípio. Muitos, mas não é regra. Então, fique esperto com isso daí. São poucos verbos que a gente precisa dar uma olhadinha lá na lista de verbos irregulares. No livro de vocês tem lá no final, né, uma lista só de verbos irregulares. Então, dê uma olhadinha lá. Nós temos verbos lá como cut, hit, né, que vão representar essa ideia de repetição no passado e particípio. Porém, temos verbos como sit, que ele já muda, né? Quando ele passa para o passado, ele passa para set com a. Então, ele já muda e já quebra essa ideia de regra para verbo quando ele é monossílabo. Então, essa regra ela não existe, é uma regra inexistente, porque os verbos irregulares, eles não possuem regra a ser seguida, ok? É no velho decoreba mesmo que a gente vai aprendendo os verbos irregulares. Vamos continuar. Então, o past perfect ele é formado pela combinação do auxiliar, que é o verbo have, que a gente vai utilizar no passado, que é o had, certo? Eu vou fazer a correção do material antes de mandar para vocês dessa palavrinha aqui. Então, eu vou usar o auxiliar had mais o particípio passado do verbo principal, tá bom? Então, basicamente, esse conteúdo, olha só como ele fica mais fácil, inclusive, que o present perfect. Basta usar had para qualquer, o had para qualquer um dos meus sujeitos, independente de qual seja o sujeito, é had, mas o particípio está feito. Had e o particípio passado do verbo principal. Olha que coisa fácil, né? E só lembrando, eu estou falando diretamente, exclusivamente da parte perfeita. Lembrando que para ser passado perfeito, tem que ter uma outra ação que vai estar no passado simples. Lá no finalzinho eu vou dar uma explicada melhor sobre isso daí. Porém, vamos olhar primeiramente só na estrutura do perfeito. Para ser um tempo perfeito, que vai identificar essa estrutura como passado perfeito, é exatamente o uso desse verbo auxiliar, que é o had, mais o meu verbo principal, que vai estar no particípio passado. Então, vejam só, se eu tiver um verbo regular com ed no passado, depois de um verbo had, então eu já sei que ele está no passado perfeito. A gente vai ver aqui nas estruturas mais à frente que esse had ele também pode ser abreviado, tá bom? Aí aqui no complemento eu tenho aqui alguns epítetos que demonstram qual é o tempo verbal a ser trabalhado dentro da sentença. Você vai perceber que a partir desse tipo de complemento, você tem uma indicação da ideia do tempo verbal para o passado, vai te jogar para o passado. Eu tenho yesterday, que é ontem, last night, noite passada, ou a noite anterior. Eu tenho the night before, né, que é a noite anterior também. The day before yesterday, o dia antes de ontem, né, o dia anterior. Last week, last weekend, last year, last month, ok? Last century, tudo que vier acompanhado dessa palavra last, vai dar a ideia também de passado, que aconteceu, eventos passados. Então, fiquem atentos com essas nomenclaturas quando elas aparecerem no teu complemento. A gente já vai dar a ideia de que significa que você vai trabalhar com o tempo passado dentro dessa sentença, dessa frase. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, temos aqui affirmative role. Eu tenho a forma afirmativa, onde eu vou começar com personal pronoun or subject, né, que é um pronome pessoal ou sujeito. Toda frase afirmativa começa com sujeito, seguido de verbo e complemento. Quando eu tenho verbo auxiliar, então eu vou trazer esse verbo auxiliar para antes do verbo principal. Então, basicamente, estruturas em inglês se formam assim. A forma afirmativa de sujeito, verbo e complemento. Né? Se eu tiver um verbo auxiliar, esse verbo auxiliar vem antes do verbo principal. Assim como está disposto para vocês essa estrutura afirmativa. Vejam só, sujeito seguido do meu auxiliar da regra, que vai ser agora o had, que também pode ser abreviado com o apóstrofo D, certo? Eu posso abreviar o had dessa forma, né? E contraí-lo ao sujeito. Depois vem o meu verbo principal, que em todas as formas ele vai estar no particípio passado, certo? Vai estar no particípio passado e o complemento. Basicamente é isso. Coloquei aqui como exemplo, coloquei aqui todos os sujeitos. O auxiliar, que é o had. Eu tenho aqui alguns verbos, alguns regulares e outros irregulares, para a gente poder verificar aqui como é que ficaria uma frase afirmativa. Eu posso dizer, I had brought my pen. I had brought my pen. Eu posso dizer que eu tinha trazido a minha caneta. Ou eu posso simplesmente compensar esse tempo verbal, que na nossa fala fica estranho,
Então, eu vou dizer que eu trouxe minha caneta. Estou compensando, mas se a gente for fazer a tradução literal, eu tinha trazido a minha caneta, certo? Então, eu uso o meu sujeito mais o had e o meu verbo principal que vai estar no particípio passado, tá bom? Então, basicamente, é só o had mais o particípio. Olha como é fácil. Só para lembrar vocês que dentro dos tempos perfeitos, o meu auxiliar, que é o verbo have, que é o verbo ter, só nos tempos perfeitos que ele tem essa autonomia de funcionar como se ele fosse um verbo to be, certo? Ele não necessita de um verbo auxiliar para fazer sua negação e a sua forma interrogativa. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o próprio verbo have, que vai estar no passado, em todas as formas, como se ele fosse um verbo to be. Ele vai ter essa autonomia dentro desse tempo verbal, só nos tempos perfeitos que ele faz isso, ok? Só para relembrar. Então, vamos lá. Olha só, o que mudou da forma negativa para da forma afirmativa para negativa? Apenas o acréscimo da partícula not. Vejam aqui a partícula not que apareceu dentro da minha regra. E ele vem onde? Ele vem sempre depois do verbo auxiliar, porque ele está negando o verbo que veio antes dele, que é o verbo auxiliar. Então, eu vou usar o had not. O verbo principal continua no particípio passado. Então, a única mudança foi o acréscimo da partícula not, que ela vem para ser utilizada junto com o had, que é o meu verbo auxiliar. E vejam só como aqui na observação, eu posso juntar, inclusive, o had com o not e fazer uma palavra só abreviada, que é o hadn't, certo? Had mais not, hadn't. Olha só como ficou fácil. Sujeito, hadn't, mais o verbo no particípio, está feito a forma negativa. Tranquilo? É um conteúdo um pouco bem mais fácil, inclusive, do que o próprio present perfect. Ele só se torna um pouco mais complicado ou complexo para entender quando a gente vê ele numa sentença completa, com os dois tempos verbais, com o passado e o outro vai ser o perfeito. Aí, se a gente for passar para a parte de ter que interpretar qual das duas ações aconteceu primeiro e qual foi a mais antiga, né, para definir quem é passado simples e quem é perfeito, aí a gente vai entrar num campo um pouco mais complicado e complexo de perceber. Mas o que nos interessa nesse momento é a nossa estrutura. Então, vamos continuar. Olha só, para fazer a forma interrogativa, é necessário que a gente compreenda que em inglês, independente do tempo verbal que está sendo trabalhado, todas as frases interrogativas ela deve iniciar com um verbo, certo? Sempre com um verbo. E como eu falei para vocês, aqui nessa frase nós temos o verbo ter, que é o verbo had, sendo independente, e é ele que vai fazer essa inversão com o sujeito, certo? Então, eu tenho que começar com o verbo e será o meu verbo auxiliar que vai iniciar a minha frase. Vejam só quem mudou de lugar foi o meu sujeito com o meu auxiliar, o had e o sujeito, ok? Feita a troca, o verbo principal continua aqui no particípio passado, ele não vai sofrer alteração, ele sempre vai estar no particípio passado. Lembrando que, para ser pergunta, além de fazer essa troca de posição, de ter que começar com o verbo, não pode esquecer o pontinho de interrogação, certo? Esqueceu o pontinho de interrogação, perdeu, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui a disposição gramatical para vocês aqui embaixo, né? Um exemplo, had, aí eu posso usar qualquer elemento daqui do meu sujeito, had they closed the book, por exemplo, posso fazer uma pergunta se eles fecharam o livro deles, né? Se eles tinham fechado o livro deles. Had they closed their books? Ok? Então, funciona dessa maneira. Então, basta trocar, inverter de posições aqui e é só sucesso. Esse conteúdo ele é bem mais simples, bem mais fácil de aprender. O que vocês vão ter o trabalho é de identificar novamente os verbos e os seus particípios, né? E lembrar que o auxiliar da regra é o had, tá bom? Ele se escreve H-A-D, apesar da pronúncia ser igual à cabeça, né? Aí nós temos had, red e ready, né? São palavras com a escrita diferente, só que pronúncias extremamente parecidas. São bem simples a diferença entre elas, então, muito cuidado com essas palavrinhas aí, certo? Ok? Então, passando para frente aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, agora, frases completas, certo? Sentenças completas para ser utilizada com o past perfect tense, tá bom? São ações positivas, certo? Estão todas na afirmativa, tem algumas na afirmativa e eu só tenho uma que está na negativa lá embaixo. Então, vamos verificar como é que seria isso. Bom, se na prova
como terá um exemplo desse daí na prova, acontecer de eu ter uma frase e você precisa aplicar o passado perfeito, lembre-se, você tem que verificar na frase qual tempo verbal já foi utilizado. Se na minha frase eu já tiver a presença do passado simples, porque eu não vou colocar para vocês identificarem os dois tempos verbais dentro da mesma frase, porque senão você teria que entrar naquela situação que eu falei, que é um pouco complexa de você precisar fazer toda a interpretação da situação para saber qual ação aconteceu primeiro, qual aconteceu por último, qual é a mais antiga, para identificar quem é passado simples e quem é passado perfeito. Não, de forma alguma. Se eu colocar para vocês, vai ser nesse tipo de disposição, onde você vai precisar analisar a frase, como vai acontecer na prova de vocês escrita virtual, tá bom? Vai acontecer de ter questões assim, você vai analisar a frase e vai verificar lá. O que eu já tenho na minha frase? Eu tenho a presença de um tempo verbal no passado simples ou perfeito. Se eu já tiver a presença do passado simples, vou completar trabalhando o tempo verbal do próximo verbo, utilizando o passado perfeito. Se na minha frase já constar a presença da ação do passado perfeito, então significa que eu vou ter que completar essa frase com o passado simples do verbo que tiver aí entre parênteses, tá bom? Então é bem simples. Vamos verificar a primeira situação. Item 1. I lost the key that he... Aí o verbo a ser utilizado é o verbo give to me. Aí olha só, no começo eu tenho I, que é sujeito, né? Aí eu tenho um verbo. Só tem um verbo, a presença de um verbo apenas. Se eu tivesse mais um verbo, seria um verbo auxiliar, mas eu tenho só um verbo. Eu tenho lost, que é o passado do verbo. Qual é o verbo? Alguém sabe? Qual é esse verbo? Aqui vocês conhecem o lost apenas pelo seriado, né? Lost é o passado do verbo, é o perder. Mas como é que ele se escreve em inglês? Lost é o passado do verbo lose. You lose. É só lembrar, pessoal, que é isso, garoto. Parece que nem jogaram videogame, né? Então, lost é o passado do verbo lose. Então, eu tenho aqui a presença de um passado simples. Se na minha frase eu já tenho passado simples, significa, então, que nessa estrutura que está faltando, tem que vir o passado perfeito. Então, como é que eu faço o passado perfeito do verbo give? Eu sei que eu preciso usar quem? O verbo auxiliar had e o particípio desse verbo, do verbo give, que é o verbo given. Então, fica had given. Está aí o passado perfeito, completando a frase. Agora sim, o que foi que aconteceu? Eu perdi minha chave que ele tinha me dado. Eu perdi a chave que ele tinha me dado. O que aconteceu primeiro? Ele perdeu a chave que ele tinha me dado. Ele deu a chave primeiro, depois ele perdeu, né? Então, olha só. Então, eu tenho had given como uma ação perfeita. Segunda questão, eu tenho she, tenho a ação do verbo dizer, verbo tell, depois tell me, né? That she had, sim. Opa! Olha só, que estrutura é essa aqui? Que estrutura é caracterizada pelo uso do auxiliar had mais um particípio. Esse aqui é o tempo perfeito. Então, é o passado perfeito. Se eu já tenho o passado perfeito, significa, então, que nesse lado aqui está me faltando o passado simples. O passado simples do verbo tell é told, tá bom? Então, eu vou usar apenas o verbo no passado simples. Questão 3, eu tenho I went downstairs. Então, depois do sujeito I, eu tenho went. Só tenho went, não tenho nenhum outro verbo, significa, então, que eu usei o passado simples aqui. Então, aqui eu vou ter que usar o passado perfeito, ou seja, vou usar o had mais o particípio desse verbo hear. Esse verbo hear, né, que é ouvir, escutar. Aí ele tem um particípio dele, ele é um verbo irregular, apesar dele até parecer a forma dele irregular, mas ele é irregular, viu? Então, had heard, ok? Had heard. Então, o passado perfeito do verbo hear. Exemplo 4, when they came home. Olha só, when they, sujeito está aqui, ó. Aqui eu tenho uma WH question. Aqui eu tenho they, que é o sujeito. Aí vem came home. Olha só, então eu só tenho um verbo aqui. Significa, então, que eu tenho a presença, mais uma vez, do passado simples e está me faltando o passado perfeito. Como seria o passado perfeito do verbo cook?
eu tenho que usar o auxiliar, had, mais o particípio passado desse verbo cook, que é um verbo regular. Olha só, qual é a regra que eu vou aplicar para um verbo cook? Ele é um verbo regular, basta acrescentar o ed, que está feito, had cooked, certo? Had cooked. Então, had cooked dinner already. Ok? Exemplo 5. Eu começo com o sujeito, o we, tá faltando o verbo aqui, ó. Tá faltando o verbo aqui, pra gente colocar, certo? Aí eu tenho, olha só, can, tenho que usar na forma negativa, e o verbo sent. Because we had forgotten. Opa! Vejam só, o que eu tenho aqui? Had mais o particípio. Então, significa que o passado perfeito já foi explicitado na minha sentença. O que está faltando? Está faltando o passado simples. Nossa Senhora! Agora eu tenho o que ali? Eu tenho can, que é um verbo modal. Olha só, muito cuidado com os verbos modais. E can tem a sua forma do passado. O can no passado, ele é could, certo? Forma negativa, ele tem a própria negação, couldn't, could not, certo? Couldn't. E todo verbo modal, quando ele é utilizado em uma frase, o verbo a seguir, ele vai obrigatoriamente a ficar na base form, certo? Então, vamos ver como é que fica. Could not send, ou basta colocar couldn't send, tá bom? Então, é um perigo aí quando aparece um modal, né? Só se lembrar que alguns modais, ele tem o seu equivalente no passado, tá bom? Mas nem todos têm. Por exemplo, o will, que é do futuro, é um modal que tem um equivalente do passado, que é o would, né? Então, assim por diante. Então, tem que ter muito cuidado com o verbo modal, tá bom?